Olá amigos, meu nome é Fabrício, eu sou analista de treinamentos de redes da Intelbras e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês as soluções PoE que nós temos para alimentação de dispositivos como câmeras, telefones IP que possuem essa função. Nós já fizemos um vídeo há um tempo atrás falando sobre o PoE como um grande aliado em seus projetos para alimentar os seus dispositivos sem precisar mandar um outro cabo de alimentação, outro par de fios de alimentação para o teu telefone ou para a tua câmera IP. Então aqui hoje eu vou apresentar quais soluções no segmento de redes nós temos para oferecer esse recurso para você. Primeiro, quando nós falamos no cenário de CFTV, alguns NVRs, alguns gravadores Intelbras já possuem ali na sua parte traseira as conexões de rede, temos de 8, 16 portas de rede ali atrás, já com alimentação PoE. Então esse dispositivo já manda alimentação ali para a câmera. Antes que alguém pergunte, né? DVR já manda, o NVR já manda alimentação para a câmera. Pois é, mas imagine que você, em vez de estar utilizando um NVR, um gravador de vídeo para câmeras IP, exclusivo para câmeras IP, você esteja utilizando um DVR. Hoje, os nossos DVR são compatíveis com câmeras analógicas, Multi-HD e também com câmeras IP e eles não têm o recurso de alimentação PoE. Então, para alimentar esse tipo de câmera, eu preciso, via PoE, eu preciso de um dispositivo que forneça essa alimentação para a câmera. Se eu quiser alimentá-la no local, tudo bem, eu coloco uma fonte lá e alimento ela no local. Mas, para facilitar a minha instalação, para ganhar desempenho também e reduzir o custo, eu posso fazer a alimentação aqui pelo PoE. Como o dispositivo não tem, eu vou ter que usar um desses recursos aqui. Então a nossa ideia é apresentar as soluções para você que trabalha com CFTV e para você também que trabalha com telefonia ou com outros cenários que usam o PoE ativo e que precisam mandar alimentação para o seu dispositivo. A primeira solução que eu vou apresentar para vocês é o switch SG2404 PoE. É um switch gigabit, switch de 24 portas gerenciável. Então é diferente de um switch não gerenciável. Esse daqui eu posso criar, modificar as configurações dele, criar VLANs, criar agregação de link, spanning tree que evita o looping na rede e diversos outros recursos que eu consigo implementar dentro de um switch gerenciável. Ele tem também portas SFP, portas GBIC, para eu colocar um módulo GBIC e sair com uma fibra ótica do switch. Mas o grande diferencial desse gerenciável é a possibilidade de ele alimentar dispositivos PoE em todas as portas. Então ele tem 24 portas Gigabit Ethernet e essas 24 portas todas são PoE ativo 802.3 AT, que fornece até 30 watts por porta. Então eu posso colocar as minhas câmeras ligadas nesse switch e esse switch ligado no DVR, que ele vai alimentar as câmeras e as câmeras e a rede vai estar conectada ao meu DVR. Ou telefones IP também, que tem a função PoE, eu posso conectar toda a minha rede de telefones IP aqui, e aí daqui eu ligo para a minha central telefônica e o switch já manda os dados e a alimentação, além, como eu disse, de poder implementar outros recursos aqui de gerenciamento. Então esse aqui é o switch gerenciável SG2404 PoE. Além de fornecer a alimentação, o recurso PoE aqui nesse gerenciável tem algumas vantagens, como por exemplo, eu poder criar um agendamento da função PoE. Se eu quiser, por exemplo, que todos os meus telefones IP que são alimentados por ele desliguem após as 18 horas. Eu posso criar uma regra de agendamento dentro do switch e aí após as 18 ele desliga a alimentação e todos os telefones desligam. Às 6 horas da manhã do outro dia ele religa o PoE e volta a alimentar os dispositivos do outro lado. Então, por ser gerenciável, ele permite que eu crie configurações como essa dentro dele. Só um detalhe importante quando nós falamos do SG2404 PoE é que ele pode fornecer até 30 watts por porta, mas não todas as portas ao mesmo tempo. A potência máxima que esse equipamento pode fornecer é de 180 watts, então a somatória do consumo de dispositivos conectados aqui em todas as portas não pode ultrapassar os 180. Eu posso colocar dispositivos de 30 em qualquer uma das portas, desde que a somatória de todos os dispositivos não ultrapasse
a potência máxima de 180 watts. Então essa aqui é a solução maior que nós temos de alimentação em quantidade de portas, de alimentação para dispositivos que são PoE ativo. Eu tenho uma outra solução, agora menor na quantidade de portas, mas com algumas vantagens que facilitam aí a vida do instalador, principalmente de CFTV, que é o SF900PoE. O que é o SF900PoE? Um switch PoE ativo também, mas ele não é gerenciável. Ele tem 8 portas PoE, então nessas 8 portas aqui eu posso alimentar dispositivos de até 30 watts e uma porta uplink para eu conectar ao meu gravador ou à minha rede, se for uma rede de telefonia, por exemplo. Entro com a rede aqui e conecto os dispositivos PoE nas outras 8 portas. Até aí, tranquilo, essa é a ideia do PoE ativo mesmo. Mas esse switch tem um recurso bacana, que é uma função que nós chamamos de extender. Com essa função extender ativada, o switch consegue mandar dados e alimentação a até 250 metros em cada uma dessas portas. O padrão que nós temos hoje de rede e do PoE ativo é de até 100 metros de distância. No caso do SF900PoE, ele pode, com a função extender ativada, mandar dados e alimentação a até 250 metros. É uma baita vantagem. Eu posso ter esse switch ligado ao meu gravador e câmeras 250 metros para lá, 250 metros para lá, 250 metros para lá, utilizando essa solução aqui e no mesmo cabo dados e alimentação elétrica. Tem só um detalhe, quando eu ativo a função extender, a taxa de dados das 8 portas que são PoE, ela cai para 10 megabits por segundo. Porém, a gente percebe que a imensa maioria das câmeras não ultrapassa 10 megabits por segundo de tráfego, não chega perto dos 10 megabits por segundo de tráfego. Então, mesmo com a função extender, eu consigo atender maior parte das câmeras. Isso se eu setar o tráfego máximo das câmeras. Se eu deixar no padrão, eu consigo atender todas as câmeras que nós temos IP na nossa linha hoje. Então, esse switch ele serve justamente para isso, para que eu consiga mandar dados e alimentação a uma distância maior do que o padrão do cabo de rede. E a porta uplink, só um detalhe, ela não é afetada pela função extender. Então, quando eu ativo o extender aqui, as 8 portas mandam dados e alimentação a 250 metros, mas a porta uplink continua de 100 metros e continua Fast Ethernet, assim como as outras quando a função extender está desativada. Desativou a função, são 9 portas Fast Ethernet. Ativou a função, 8 portas que caem para 10 MB, mais mandam dados de alimentação a 250 metros e uma porta de 100 megabits por segundo, que é o uplink. Então eu posso colocar todas as minhas câmeras aqui, os meus dispositivos aqui, e subir para um uplink de 100 megabits por segundo com esse equipamento. A fonte dele é externa, já acompanha a fonte também, ele está ligado aqui, já acompanha a fonte de alimentação dessa solução. A terceira solução é o PoE 200AT. Esse aqui é um injetor PoE ativo. Ele tem a mesma função de cada uma das portas desse switch. Só que ele não é um switch. Ele serve somente para alimentar dispositivos que são PoE ativo até 100 metros de distância. Então eu saio com os dados do meu switch, por exemplo, que não é PoE, liguei ali o meu DVR, o meu gravador a um switch que não é PoE. Desse switch eu entro aqui na porta LAN, na porta de rede local do injetor e saio com o cabo que vai para o dispositivo, para a câmera ou para o telefone, já com dados e com alimentação. Então ele é um injetor PoE ativo de até 30 watts. Ele alimenta dispositivos de até 30 watts. E aí a pergunta que a gente sempre escuta, né? Pô, mas por que eu vou usar um PoE, um injetor PoE e eu não compro um switch? Às vezes você tem um projeto que tem 2, 3 câmeras IP PoE somente e todas as outras são Multi-HD, principalmente no cenário que usa a tecnologia mista, né? Multi-HD, o analógico mais o IP.
é provável, ou pode ser, que você não tenha todas as câmeras IP com o PoE. Se você tiver 2, 3, você não precisa comprar um switch com 8 portas PoE, nem com 24 portas PoE. Eu posso comprar o injetor individualmente, vou gastar menos comprando 3 injetores e ainda assim consigo mandar alimentação e dados para as minhas câmeras ao mesmo tempo. Então, um injetor vem para resolver aquele problema de poucas câmeras ou problemas que o meu switch não consegue, não vale a pena eu ter um switch para alimentar poucos dispositivos. Aí eu parto para o injetor PoE 200AT. Então ele é um injetor de até 30 watts, usa a mesma norma desses outros 2 switches, mas ele não é um dispositivo que manipula os dados da rede. Ele somente recebe o cabo aqui, injeta a alimentação na outra ponta e manda para o dispositivo do outro lado. Só uma coisa importante também, a distância máxima entre os dispositivos de rede, quando eu uso esse injetor, é de até 100 metros. Então, se esse injetor estiver próximo do switch, eu posso ter até 100 metros de distância de cabo. Se esse injetor estiver a 50 metros do switch, eu posso ter no máximo 50 metros entre ele e o dispositivo do outro lado. Então a distância máxima entre ativos de rede continua sendo 100 metros. Ele pode estar dentro dessa faixa aí de 100 metros. Se ele estiver próximo daqui vai 100, se ele estiver mais distante, essa distância, o que sobra dos 100 metros é onde eu consigo colocar o meu dispositivo alimentado por ele, ok? Então essas são as soluções que nós temos para alimentação de dispositivos que são PoE ativo. Só lembrando, nós já fizemos um vídeo falando das vantagens e de características do PoE, diferenças entre PoE passivo e ativo. Sugiro que vocês deem uma consultada lá para entender a diferença e para ficarem bem informados sobre a tecnologia PoE, ok? Valeu, nos vemos na próxima.